Fala, nação, beleza? Espero que todos estejam bem. Ótima segunda-feira. Pessoal, vamos ver o debatezinho aí do né? Um trechozinho, onde Mauro César fala, né, sobre o desempenho do Sub-20. E o Lavieri, né, e o Arnaldo também debateram. E falou também sobre esse duelo contra o Vasco. Vamos ver o que ele falou sobre o Sub-20. Vamos cortar para não ficar tudo de uma vez só. A gente não pode usar tudo, tá, pessoal? Tem que dar uma cortada ali, dar uma falada também. Pra a gente ver aí o que ele falou, né, sobre o Sub-20 e sobre esse duelo contra o Vasco, que é um clássico, né, se o time principal já volta. Se liga aí no que o Mauro César falou. Cair é demais. Mas é difícil cair, porque você tem que ficar no torneio da morte e tem que ser o último ali para cair. Aí um só? O rebaixamento é muito improvável. Mas você tem 6 jogos. Então o ideal é conseguir ficar entre os 4. Mas o Flamengo já fez 3 partidas. Vai jogar contra o Vasco. 3 partidas sem fazer clássico, né? Por Isso. fazer um ponto Fez em um 9 ponto sem, só. sem os clássicos é uma... Exato. Aí joga com o Fluminense no domingo e depois o Sampaio Corrêa. Contra o Fluminense, a programação já prevê alguns dos jogadores do time profissional. Porque, na verdade, são 3 jogos que você pode jogar sem esses caras. O Flamengo tem 4 porque antecipou um jogo lá da frente, que era o da Portuguesa. Virou o primeiro jogo. Porque cairia na véspera da Supercopa, que é dia 1º. Aí a federação teve que permitir que antecipasse. Vem cá, mas eu vou botar quem em campo? Eu não tenho como colocar esses caras em campo, eles estão de férias. Então você vai fazer mais um jogo com o Sub-20. Então o Flamengo vai ter 4 jogos com o Sub-20. Portuguesa, Bangu, Volta Redonda e agora o Vasco. Agora, além disso, o desempenho do Sub-20 é ridículo. Esse é um ponto. Pífio, é vergonhoso. Se o Flamengo perdeu um jogo empatou um jogo com a Portuguesa, no primeiro tempo jogou muito melhor, o Alacena perdeu 2 gols feitos, é vendido já para o Red Bull Bragantino, né? 2 gols feitos. Quanto o Bangu, os 2 gols do Bangu, assim, erros crassos de bola perdida, que arma o ataque do adversário, e o jogador fica pedindo uma falta que não houve. Esse vício do jogador brasileiro que tem desde a base. E quanto Volta Redonda, uma expulsão com poucos minutos de jogo, e, assim, cara, aí vai o Bruno Pivetti, que é o técnico, eu acho que o Boto, o Felipe Luiz deveriam conversar com ele. Meu irmão, não vai jogar com o time sub-20 contra time de adulto? Sabe quem joga no Volta Redonda? O Wellington Silva, aquele cara do Flamengo que foi pro Fluminense, lá na época da Unimed. Tá com 40 anos. Quer dizer, tem um monte de jogador experiente jogando contra um time que tem a média de idade de 18 anos, tem garoto de 16, 17 entrando no segundo tempo. É claro que faz diferença. Quer jogar com imposição no campo do adversário, mas não vai jogar assim. Você vai jogar ali, cuidado, ali atrás, reativo e respeitando. Eu sou mais fraco do que eles. É um time pequeno, mas eu sou um time sub-20, um time de adultos, porra. Então, acho que foi muito ingênuo também o Flamengo na estratégia desses jogos. E imagino que contra o Vasco vai se proteger mais. O Vasco jogou ontem todo reserva para jogar inteiro contra o Flamengo, porque é a oportunidade de ganhar, quem sabe ganhar bem, né? Embora seja o sub-20. Mas até o momento eles vão manter. A decisão de mudar ou não, ontem me passaram essa informação, ia ficar com o presidente. Eu acho certo. Acho que essa decisão é da instituição. É institucional, né? É o clube que tem que resolver, não é o técnico. É o clube. Até porque o técnico não está escalando, ele está treinando o time dele e o outro técnico do sub-20 está indo para os jogos. Acho que a decisão é do clube, é da instituição. Ela que tem que decidir. Na linha do que o Juca falou, na minha prioridade não é essa, a gente vai jogar com esse time e manter o que está planejado. Porque eles estão tentando fazer uma pré-temporada de verdade, dentro do que é possível no nosso calendário, né? Que tem mesmo assim, são poucas datas. Voltaram no dia 12, vão jogar no dia 18 contra São Paulo. Né? Então, 28, perdão. 16 dias. Então, um pouco mais de 2 semanas. Não é o ideal também, mas é o que é possível. Porque a ideia é contra o São Paulo já jogar com a força máxima possível e contra o Corinthians também daria seguir em frente. Arnaldo BAP Ribeiro, você decide. Vai os titulares. Lembra do programa? Sem pensar no Campeonato Brasileiro, que eu sei que você tem interesses ali na estreia. Não, nada disso. É difícil a decisão. O Mauro traçou esse cenário de não classificação para disputar, seria o rebolo com 6 longuíssimas rodadas, mas eu acho que agora não dá para mudar mais. Né? Quando você decide, porque assim, por isso que eu comparei ao Corinthians e ao Vasco, que saíram depois de férias. A decisão do Corinthians e do Vasco foi dar menos férias. Eles voltaram. O Corinthians, já no primeiro jogo, utilizou vários titulares. O Vasco, o Fernando Diniz, no primeiro jogo, ele escalou exatamente o time da final da Copa do Brasil, com a volta do Piton, que se recuperou de lesão no lugar do Puma Rodrigues. O resto do time era idêntico. Coutinho, capitão, Ryan, todo mundo lá. Thiago Mendes. Então,
conseguiram encurtar as férias, Corinthians e Vasco, e começar antes do Flamengo. É uma decisão complexa. Eu tô com o Mauro na mescla. O que puder, quem puder. Quem não teve tanto desgaste no ano passado e voltou de férias em condições mínimas físicas, vamos pegar um exemplo. É assim. É difícil, hein? Palmeiras, pensa. O Plata, que tá tão falado. Eu não sei como é que foram as Férias do ele, no final da temporada, ele praticamente não jogou, né? Porque estava suspenso na final e tal. Vou pegar um exemplo. Plata. E tem uma questão física quando ele tá bem. Plata, voltou bem, meu velho? Tá tranquilo? Então, eu colocaria esse tipo de jogador no jogo com o Vasco. Dá pra colocar o Vitão, por exemplo? Que o Internacional Vitão do terminou a Inter. temporada Não antes. sei como é que foram as férias. Vai ser um ingrediente aí a ser discutido, viu? Ó, Que é o seguinte, Eu, que mostra um pouco a dúvida em relação a esse planejamento inicial. Exato. Assim, eu também acho, Juca, que não tem que dar importância para o estadual, não. E assim, pelo que eu percebo, torcedores do Flamengo, em rede social, pessoas que eu converso, a maioria também está andando para o estadual. Ou o sub-20 e dane-se. Mas existem alguns detalhes, quer dizer, é a questão da própria sequência da temporada. O planejamento é o planejamento possível. Alguém sugere uma coisa diferente disso? O que você pode fazer? Se vier para a Copinha, você não tem time para jogar o Carioca. Né? Aí você não vem para a Copinha e põe o Sub-20. O problema é o Sub-20 jogar mal e a estratégia é muito ingênua. Isso que o Arnaldo falou, eu concordo. Eu acho que o Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20, ele deveria ter recebido uma assessoria, não assessoria não, uma orientação de cima. Olha, você é o técnico do Sub-20. Aqui você está representando o time profissional. Esse jogo você vai jogar assim. Vai montar o time dentro dessa estratégia. Porque isso não pode jogar dessa maneira por isso. não é a Copinha, Essa é o estadual do é o Rio. estadual do Rio. E essa conversa é com o Felipe e acho que com o Boto também, porque o Boto foi contratado como diretor que tem um viés técnico. Então o cara, em tese, em condições de conversar sobre o jogo, a parte técnica, tática do jogo. O que eu sei, inclusive, que dentro do clube tem gente que acha isso que eu acho também. Conversei com a pessoa e falei, não, você tem razão, concordo. O Flamengo foi ingênuo nesses jogos. Ingênuo. Tentou jogar da maneira que não dá para jogar. Como não pode jogar assim contra o Vasco. Contra o Vasco você vai ter que ser um time mais reativo, mais fechadinho, organizado, não dar espaços e contra-atacar e ver o que dá para fazer. Né? Agora tem dois aspectos. Um é uma eventual derrota para o Vasco feia. E a outra é cair no torneio da morte, que eu falei, são 6 jogos. Aí 6 jogos, se for com o sub-20, você pode ser rebaixado. Seria desagradável. E aí você vai ter que colocar o quê? Um time reserva ou um misto. E aí você vai ter que usar jogadores que estariam se preparando para o jogo do Brasileiro. E que vai ter que ficar concentrado nesse jogo. Você vai ter que Contra estender uma esse... Portuguesa, um, sei lá o quê, um Sampaio Correia. Porra, é dose, né? Aí de repente você vai pegar alguns caras que não vão jogar. Vamos pegar aqui o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Vitão, eles vão ter que jogar contra o Sampaio Correia. Mas peraí, mas tem o jogo agora do Brasileiro. Como é que faz? e sobre essa 6 jogos é dose também, né? muita coisa. Porque isso aí poderia ser. Bolo maluco. Poderia ser um mata-mata ali, jogar um com o outro, tudo, e os dois disputam quem vai cair ou não. Você acha que o Felipe Luiz deve entrar no... Pode entrar. Para mim, assim, são 2 pontos que chamam atenção. O Mauro passou por ele do Sub-20. Acho que o Sub-20 poderia ter uma partida, um desempenho melhor, né? Mesmo que esteja jogando contra profissionais. Eu não concordo com a parte que o Juca fala sobre, assim, largar totalmente. Porque tem coisas no futebol, a gente tem a brincadeira, o Palmeiras não tem Mundial, São Paulo tem a música, nunca fui rebaixado, não alugo estádio. Cair no estadual é muito extremo. Uma coisa assim, o Flamengo passa, perde do Volta Redonda nos pênaltis com Ok. Agora, ser rebaixado, ou enfim, disputar o torneio da morte contra o rebaixamento no estadual, para um time que até dezembro estava jogando com o PSG, eu acho que é muito extremo, é algo ruim, sem contar você pensando, eu não acho que vai acontecer o que o Juca falou, né? Caiu o Flamengo, não tem mais campeonato carioca. Imagina no ano que vem o Flamengo tem que jogar a segunda divisão do estadual. Você prejudica não só esse começo de temporada com esses 6 jogos, você prejudica o começo do ano que vem, porque vai ter que jogar lá uma segunda divisão, sei lá como que é a segunda divisão do campeonato. Cai pra terceira com o sub-20. Do campeonato, cai pra terceira. Então, assim, eu acho que é ruim e, assim, a temporada é ruim para todo mundo, pro Flamengo, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Inter. Então, pega agora 3, 4 caras que estão em melhores condições. Acho que contra o Vasco não dá mais tempo, como disse o Mauro, né? O jogo já é quarta.
mas contra o Fluminense, tenta dar um jeito de escapar dessas últimas 4 posições, porque eu acho que os danos, eles são muito grandes pro Flamengo. Só para ficar claro, contra o Fluminense, o planejamento já inclui colocar... não um time de força máxima, mas até porque a federação são 3 rodadas que você pode jogar com o Sub-20. Perfeito. E o Fluminense seria a 4ª rodada, então não é que vai mudar. Para o Fluminense é isso. Porque tem outro detalhe que eu acho que é importante, assim, para o torcedor em geral, né? Tudo bagre, não serve ninguém. Isso é um negócio muito perigoso, porque uma coisa é você pegar, por exemplo, um volante, Pablo Lúcio, é um bom jogador, habilidoso e tal. Pega o Pablo Lúcio, bota treinando uma semana com um profissional e fala assim, você vai jogar contra o Vitória, por exemplo, aqui do lado do Pulga. O Jorginho vai ser poupado desse jogo. Você, o Pulga, até o Arrascaeta aqui na frente, aquele lá o Luiz Araújo, olha o Pedro lá, tá vendo o Pedro? Pedro, o Samuel Lino, tá? Aqui tá o Alexandre, lá atrás tá os 2 Léo, tá o Varela, o Rossi tá no gol. Você vai jogar com essa rapaziada, beleza? Opa! O garoto pode entrar e dar conta do recado. Agora pega e bota ele com um monte de moleque mais novo que ele para jogar contra um time pequeno, mas com jogadores de 35, 30, 28, tudo, sabe? Cara experiente, cobra criada. O garoto vai se queimar. Então, o Flamengo tem que ter muito... Porque você pode ter bons jogadores ali no meio que estão se expondo, jogando num time de meninos contra adultos e mal montado. E com muitos erros individuais também. Parte também culpa deles também. Mas é outra realidade. Se você pegasse o Estevão, que foi assim, talvez o maior talento surgido no futebol brasileiro nos últimos anos, com 17, 18 anos, e colocasse num time desse para jogar um jogo de estadual, talvez ele se afundasse também. Vai fazer tudo sozinho, não vai conseguir. Dá nele para ele resolver, não vai conseguir. O Henrique sofreu no começo do Paulista, ficou 10 jogos lá que ele não conseguia dominar uma bola, o Henrique, no Campeonato Paulista com os profissionais. Do João Vitor, né? A pressão aqui é diferente, sendo que para mim o principal erro foi do goleiro, então assim, é um... Trajano, você chamou? Cara, eu concordo com o Mauro, porque o jogador que vai subir para o time principal, tudo bem que tem que passar pela base, mas a questão aí do Pablo Lúcio, né, do Marcos Vitor, e muitos jogadores aí do Flamengo, que são ótimos jogadores, é complicado, porque também tem um lado também que esses meninos não jogam a todo tempo. Não tem a quantidade de campeonato como tem no time principal. Então, eles não jogam sempre. Isso pesa. Entrosamento. E esses times aí, Volta Redonda, Bangu, Portuguesa, os caras estão treinando desde o ano passado para o estadual. Porque o estadual é uma forma do time pequeno aparecer, vender algum jogador. Então eles vêm com tudo, cara. E eu acho que o Flamengo tem que mesclar. Tem que mesclar. Eu achei que seria até um time, de repente, ali, né, que não estava sendo tão aproveitado. Tem jogadores que não estavam sendo tão aproveitados, mas o Flamengo decidiu botar o Sub-20. Eu acho que devia mesclar. Mas o Flamengo não cai. Eles vão botar o time, vai misturar, vai mesclar, vai botar o time. O time do Flamengo não cai. O Flamengo não vai cair pra Série B, diferente do que o Juca aí, né? Arnaldo e o Danilo, né? Danilo nem tanto, né? Mas o Juca, principalmente, né? Que é um anti-assumido, cara. O cara é anti-assumido, o Juca. Juca que fure? Assumidíssimo anti. E como o Mauro César falou, tem que ser realista. São erros crassos mesmo, porque por mais que a gente diga assim, nossa, aquele gol mesmo de cabeça que tomou, porra, o goleiro também falhou. Tudo bem, o cara cabeceou atrás da linha do pênalti. Porra, a cabeçada dali tem que ser uma cabeçada, um chute. O goleiro falhou também. Mas precisa, como o Mauro falou, o Felipe Luiz e o Boto, chamar o Bruno Pivetti, olha, faz assim, tem que ter isso. Porque quando o Flamengo ganhou pro Barcelona no torneio Sub-20, ano passado, ali foi Sub-20 contra Sub-20. E hoje o Flamengo Sub-20 está pegando profissionais. E a gente vê que, querendo ou não, são níveis diferentes. De um Sub-20 para um profissional. Né? Mas o Flamengo Sub-20 sim, mas é diferente. Os meninos não jogam todo tempo. Não tem, como o Marcelo falou uma coisa que eu concordo. Os caras são como a gente chama aqui na Bahia, são macaco velho. São cobras criadas. Sabe a hora que tem que curtar, a hora que tem que avançar, a hora que tem que recuar. Os caras têm experiência. E o Sub-20 não tem. Sub-20 tá todo momento ali querendo correr, porque não tem tanta experiência. Enfim, concordo com o que o Mário falou, né? Errou, o time está errando, tem que chamar o Pivete, né, junto com o Felipe Luiz, então reunião, faz assim, é melhor trocar a experiência ali, né, dar ali um spoilerzinho, né, como fala, beleza? O network, eu penso assim. Então, concordo com o que o Mauro falou aí, cara, até o Arnaldo também, né, falou coisas ali que
não vou falar sobre isso, deixa para vocês comentar a opinião de vocês, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha suas opiniões nos comentários. O que, é que você está achando de Sub-20 aí? Vergonhoso, tem que melhorar? Comenta aí nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí, se cuidem.